Da tribuna. Discurso não enche barriga. Sempre, companheiro. Obrigado, presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras. Eu não podia deixar de falar hoje porque a pauta que me antecedeu, vereador Juliano, ela é muito importante para nós, vereadores, vereadoras. Então, queria falar aqui um pouco sobre educação. A gente vê, a gente ouve, a gente estava aqui numa pauta das mulheres, né, da violência contra as mulheres, e eu acredito aqui, presidente Lucas, que se a educação ela fosse levada a sério nesse país, na nossa cidade, nada disso estaria acontecendo. Poderia até acontecer, mas com menos frequência. Então, esse ano que está passando aí, completa 40 anos do CIEPS, né? Então, quero falar um pouco de escola em tempo integral, do CIEPS, falar do início do CIEPS, né, que foi lá em 1980, né, que se iniciaram, foram criados no Rio de Janeiro os CIEPS, né, por Brizola, por Darcy Ribeiro. Então, muito importante para nós, trabalhistas, poder trazer isso aqui, poder dividir um pouco com pessoal de casa, porque muitos não sabem o que significa um CIEPS. Então, vou poder estar falando um pouquinho aqui para vocês sobre isso. Pode passar. Os CIEPs são lembrados como um dos primeiros modelos consolidados de educação integral no país. Eles buscam reduzir a desigualdade ao integrar diferentes políticas sociais dentro da escola e reforçar a ideia de que o espaço educacional deve promover desenvolvimento humano completo, não apenas aprendizado acadêmico. Por esse motivo, a escola contava com atendimento odontológico para lazer e refeições adequadas para os estudantes. Isso é muito importante, vereador Edson, o senhor que foi secretário de Educação dessa cidade, sei o quanto o senhor trabalhou para a gente ter uma educação de qualidade. Então, eu me preocupo muito com isso, com a questão da escola em tempo integral. E pode ir passando aí, por favor. Quero falar um pouco aqui sobre... pode passar para mim, por favor. Passar mais uma vez. Por favor, pode passar aí. Pode passar, Marisa. Isso aí. Quero falar um pouquinho aqui de 2013 a 2016. Vou procurar ser rápido aqui, devido ao tempo. Falar aqui do governo Alceu, qual muitos participaram aqui. Em 2013, entre 2013 e 2016, no governo Alceu, Caxias do Sul avançou na ampliação do turno integral, com escolas oferecendo mais horas, alimentação completa, projetos culturais e espaços renovados. Esse movimento dialoga diretamente com o legado dos CIEPs, que inspiram políticas de educação integral no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, e defenderam uma escola que amplia a oportunidade e promove a inclusão. Neste período, houve forte investimento na educação infantil, com novas escolas, reformas e criação de estruturas dedicadas à primeira infância, consolidando uma base que reforça a educação integral desde os primeiros anos. Para mim, isso é muito importante, porque os primeiros anos, vereador Juliano, é onde a criança está em desenvolvimento, é ali que elas vão desenvolver todo o aprendizado. Então, isso para nós é muito importante. E, desde lá, a gente não viu mais escola em tempo integral na nossa cidade. Hoje a gente tem o Mansueto Serafini, o São Genaro, 19 de abril, o Laurindo Luiz Formo e o presidente Tancredo Neves. Então, a gente precisa muito de escola em tempo integral, a gente precisa voltar para isso, porque só a educação ela vai mudar essa realidade que a gente vive hoje, a realidade da violência
doméstica, a realidade aqui da violência contra os animais, que a vereadora Andressa luta tanto por essa causa. Então, só a educação ela pode mudar tudo isso. Então, eu peço a ajuda de todos para que a gente consiga levar adiante essa questão da escola em tempo integral. Seu à parte, por gentileza. Vereador Jack, parabéns pelo tema abordado. Educação é sempre muito importante e é um tema que nos agrega muitos valores. E o turno integral é algo nobre numa cidade, né? A criança e adolescente. E parabéns por estar abordando esse tema. Continue forte, consistente. E foi uma satisfação estar ao seu lado aí, na condição de vereador, nesse ano de 2025. E que 2026 venha novas lutas aí pela frente. E conta sempre com a minha parceria. Obrigado, vereador. Vereador Libardi, por gentileza. Vereador Jack, queria parabenizar o senhor, aproveitar que nós estamos aqui nos direcionando ao final do ano legislativo. Eu e a vereadora Andressa temos um grande orgulho de dividir essa trincheira com o senhor. E o senhor sabe que o que eu mais espero de um político, principalmente quando eu voto, é que esse político tenha uma linearidade na vida. Que eu olhe para ele e saiba o que ele vai fazer. E para o senhor eu olho e sei o que o senhor vai fazer. Sei quais são as suas bandeiras de defesa do povo trabalhador e de um investimento assertivo do nosso município em educação. E só assim nós emancipamos o povo, vereador Jack. Caro é a ignorância. E o senhor está aqui em todas as oportunidades para fazer esse discurso, que é um discurso muito importante para toda a sociedade. Tenho acompanhado as redes sociais do senhor, o senhor está de parabéns, muita gente aderindo a esse discurso de defesa da educação e, mais do que isso, tem muita gente aqui e, infelizmente, a realidade nos determinou que o nosso discurso fosse de manutenção. Mas o senhor acerta quando defende um discurso de ampliação. Porque mais do que manter nossas situações, nós temos que ampliar a qualidade do ensino, vereador. Porque hoje o ensino que está sendo reduzido já é, infelizmente, ineficiente para uma parcela significativa da sociedade. E a gente insiste em reduzir o investimento e a gente verifica que, de outro lado, quando se reduz o investimento em educação, se reduz a possibilidade de futuro da nossa juventude. E que o senhor traz hoje, falando da importância do futuro e o compromisso que o senhor tem com essa cidade, é um compromisso que eu e a vereadora Andressa temos. Vereador Jack, para entender a lógica dessa casa, eu demorei uns 2-3 meses. A vereadora Andressa também. Eu cheguei aqui olhando e eu queria lhe parabenizar que o senhor pegou o trem no meio ainda e conseguiu entender de forma tão rápida. Na primeira oportunidade, eu me lembro que nós tivemos um debate aqui que foi duro para o senhor. E o senhor chegou aqui para mim e falou: entendi o que eu vim fazer aqui. E entender o que veio fazer aqui é metade do caminho para a gente seguir e fazer a coisa certa, botar nossa cabeça no travesseiro. Eu tenho certeza que o senhor faz isso todos os dias. É um privilégio meu e da vereadora Andressa contar com alguém que defende tanto o povo trabalhador quanto o senhor. Parabéns, vereador José de Abreu. Obrigado, vereador Cláudio. Quero dizer para mim que eu estou aprendendo, né, e aprendo todos os dias aqui. Eu acho que é um aprendizado segue, né, e dizer que é uma honra para mim poder estar aqui. O senhor sabe, é uma honra poder dividir todos os dias aqui com o senhor e aprender muito com todos, vereador Andressa Marques. Então, é uma honra para mim, vereador Juliano, poder estar aqui com vocês, minha colega, vereadora Andressa Malman. É uma honra para mim poder estar aqui e defender os trabalhadores, defender aquilo, quem realmente precisa que seja defendido, né? E existe 3 coisas para mim que eu defendo até dormindo, que são as crianças, as mulheres e os idosos. Então, a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita. Então, seguimos aí na luta sempre. Agradeço as palavras dos nobres vereadores. Por gentileza. A gente vai passar um vídeo agora e depois eu dou continuidade aqui. A gente vai passar um vídeo aqui sobre os CIEPs, aí, como que funciona, o funcionamento, tudo aí, para vocês entenderem, o pessoal de casa também.
escola com modelo pedagógico. Entre os integrados de educação pública, nasceram de um sonho ambicioso: oferecer escola em tempo integral com educação, alimentação, atendimento médico e odontológico. O projeto foi criado nos anos 80, durante o governo de Leonel Brizola, com o modelo pedagógico do antropólogo e educador Darcy Ribeiro. A ideia era simples e revolucionária: combater a desigualdade, oferecendo aos estudantes aprendizado de qualidade. Os alunos que passaram pelos CIEPs, eles são marcados por esse diferencial. São pessoas que conseguiram continuar os estudos, pessoas que conseguiram se qualificar, pessoas que conseguiram se empregar. Eles marcaram uma geração e viraram um ponto de referência por todos os bairros do Rio de Janeiro, com a sua arquitetura assinada por Oscar Niemeyer. No auge, foram construídos mais de 500 desses que ficaram conhecidos como brizolões em todo o estado. O regime era integral. Os alunos passavam o dia inteiro na escola com atividades de cultura, esporte e lazer. O projeto foi uma das maiores apostas da educação pública no Brasil e virou referência internacional. Até hoje, a gente não está acostumado em falar declaração de líder da bancada do PDT, vereador Jack. Curricular que existiam, né? Ou seja, integralidade também de políticas sociais, né? Então, existia a questão cultural, existia a questão da saúde, todas envolvidas com esse universo escolar. A educação integral é toda uma metodologia, um conteúdo marcado pela transdisciplinaridade, pela interdisciplinaridade, que vai garantir a formação para a cidadania, a formação da consciência crítica. Entre os integrados de educação pública, nasceram de um sonho ambicioso: oferecer escola em tempo integral com educação, alimentação, atendimento médico e odontológico. O projeto foi criado nos anos 80, durante o governo de Leonel. Obrigado. Passar aqui para a vereadora Rose, que pediu uma parte. Vereador, obrigada. Depois eu falo na declaração de líder. Tá bom. Vereadora Andressa Marques, por gentileza. Vereador José Abreu Jack, o vereador Libardi já trouxe, né, qual que é o significado da nossa bancada, na nossa visão, em relação à sua presença aqui nessa casa. Eu queria reforçar esses elementos que o senhor trouxe agora, sobre a educação de tempo integral, sobre as visões de Brizola. Eu sempre digo que foi uma pena Brizola não ter sido presidente do nosso país. Acredito que nós teríamos um outro Brasil hoje, se tivesse sido com mais soberania, um país que, de fato, né, tivesse serviços públicos fortalecidos, enfim. E o questionamento que fica é por que nós não temos uma educação de qualidade? Por que nós não temos educação de tempo integral? Parece uma coisa tão simples, né? A sociedade nos cobra, a sociedade quer ver, né, educação de tempo integral de qualidade para todos e para todas, e nós não temos. Então, de fato, nós podemos discutir essas coisas no final do ano legislativo. Hoje o dia está... Tá difícil. Está difícil aqui, senhor presidente, mas, enfim, a gente tenta manter a concentração, mas não é fácil. Mas o que eu queria dizer é que é uma pauta fundamental, Jack. Se pudesse escolher uma, né, central para a nossa cidade, porque quando tu educa as pessoas de forma emancipadora, né, uma educação que de fato dê uma visão sobre a vida, sobre as coisas, como o mundo funciona, tu vai estar já construindo meio caminho andado para ter uma nação de fato, né, desenvolvida, e que a gente possa ter, sim, um futuro, né, melhor, um crescimento que possa atingir a todos e a todas de forma mais igualitária. Então, a educação tem que ser um papel central no país, para a gente que defende um projeto nacional de desenvolvimento. Sei que Brizola levantava essa bandeira, nós do PCdoB sempre falamos sobre isso, queremos um projeto de Brasil, e para isso a educação pública de qualidade integral é central. Então, lhe parabenizar por essa pauta. Sou parceira, era uma das minhas pautas de campanha, né? Precisamos pensar como que Caxias pode ampliar as suas escolas de turno integral. Obrigada pela parte, vereador. Obrigado, vereadora. Quero, encaminhando aqui para finalizar, porque a gente sabe que hoje vai então, vou pedir ter uma pauta parte, bem extensa. vereador. Por gentileza. Obrigada. Eu pensei que eu não queria te atrapalhar. Tudo bem. Não, mas acho que é um assunto muito importante. Quero lhe parabenizar tanto por essa fala e por essa defesa. Ontem eu falei em relação ao vereador Cristiano, hoje vou dizer dessa luta, né,
a questão contra a violência sobre as mulheres. Acho que é uma pauta importante. Nós estamos aí querendo mesmo que os homens participem, mas por essa questão da educação. Tudo que se discute na sociedade, e eu aqui tenho a frente parlamentar em defesa da educação infantil e da primeira infância, porque a gente teve a visita do PIN aqui, o quanto tudo acontece na questão da primeira infância, na educação, ela é fundamental para a vida das pessoas. E quando nós tivemos aqui a apresentação do vereador e vereadora por um dia, teve uma vereadora que apresentou, agora eu não recordo a escola, mas essa questão da importância de ter o turno integral da educação, que é uma pauta sua, do PDT, enfim, né? E o quanto isso faz toda a diferença na vida da sociedade. Então, parabéns por esse tema e obrigada pelo espaço. Obrigado, vereadora. Quero dizer que esse tema da educação é um tema que define a minha vida, porque se não fosse a educação, tudo que eu passei para poder estudar um pouco, eu não estaria aqui. Então, é um tema que eu vou defender sempre, vereadora, a bancada do PDT vai defender sempre, e acredito que a única saída para todos os problemas desse país passa pela educação. O investimento à educação é o investimento mais importante que se faz em todas as cidades desse país, e nós precisamos que Caxias do Sul tenha um olhar diferenciado para a educação. Por gentileza, vereador José D'Ambrosio. Eu quero valorizar o seu trabalho na defesa da educação, lembrar também que no governo Alceu, o qual fiz parte com muito orgulho, foi construído também 12 escolas de educação infantil, e, inclusive 3 na Zona Norte, que eu pude sair com os técnicos da CEPLAN e verificar as áreas. Imagine se hoje nós compramos 5.000 vagas de educação infantil, imagine se no governo Alceu não tivesse sido construído 12 escolas de educação infantil. Bom, eu conheço bem a realidade do Mansueto, que tem 906 alunos, e conheço muito bem a escola Mansueto, que é 200 metros da minha casa. E a diferença de uma criança ir de manhã e ficar o dia inteiro numa escola é muito grande. Então, que bom, vamos sonhar, vamos buscar recursos para que um dia o nosso município tenha turno integral nas 83 escolas municipais. Isso, com certeza, fará a grande diferença do futuro. A grande diferença do futuro é o turno integral, e caro mesmo é a ignorância. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador. A gente está aqui porque a gente sonha por uma cidade melhor, então eu continuo sonhando com escola em tempo integral, e a gente vai lutar sempre por escola em tempo integral. Aproveitar aqui na fala do senhor aí falar das PPPs das escolas, né, infantis, que a última escola infantil criada nesse município foi no governo Alceu, então eu falava isso na minha campanha, então parabenizar o governo Adiló agora por essa questão de construir 31 escolas infantis. Então, muito importante isso, e espero que a gente seja atendido e que a gente tenha uma escola infantil na região ali do meu bairro, do Monte Carmelo. Por gentileza, vereador. Obrigado, vereador Jack. O senhor tocou no tema do CIEPS, da Escola de Tempo Integral, que é uma bandeira muito importante e quase esquecida por nós em razão da falta de vagas. E eu alerto, ontem estive lá e tenho alertado para um problema que o ano que vem vai estourar. Eu moro na região do Reolon, né? Moro lá na Cidade Nova, a turma não gosta, mas eu gosto sempre de marcar, estou na região do Reolon. E o Reolon tem o Machado de Assis, que é uma escola municipal já lotada, e ali entre o Reolon e o Matioda tem o San Genaro, que foi inaugurada há não muito tempo, que é uma das únicas escolas de tempo integral. O senhor conhece bem o tema de educação, o tema da habitação. Com a inauguração, com a entrega da chave das 440 moradias do São Genaro 1 e 2, se não se construir uma outra escola, o São Genaro vai ter que deixar de ser tempo integral. Para atender, então, acho que deve ser uma luta nossa, de todos e de todas. O Reolon precisa imediatamente do projeto de uma nova escola. Se não, um dos mais belos projetos de tempo integral
Nós devemos ter 2 ou 3 de tempo integral. O que é no São Genaro vai deixar de existir. Parabéns pelo seu trabalho, nós precisamos falar disso urgentemente. Obrigado, presidente. Para finalizar aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a questão das mulheres que estiveram aqui hoje. E só para tocar num assunto aqui, vereadora Rose, que me surpreende muito, a cidade de Farroupilha, que a primeira-dama estava aqui, se eu não estou enganado, e não existe delegacia da mulher numa cidade do tamanho de Farroupilha. Então, isso é preocupante, isso é uma coisa que tem que se pensar, tem que se conversar. Deixo a minha solidariedade às mulheres de Farroupilha, né, porque andei conversando com algumas pessoas, tem uma vereadora do PDT lá, vereadora Frank, que faz um trabalho maravilhoso, e eu conversava com ela, infelizmente não tem delegacia da mulher lá, e fica muito difícil para as mulheres ser atendidas onde não tem delegacia da mulher. E para finalizar mesmo aqui, quero agradecer a cada um dos vereadores aqui que me receberam aqui nesta casa, faz 2 meses que eu estou aqui, vereador Cláudio. Agradecer a cada um, agradecer essa casa, o pessoal da comunicação, né, que me ajudaram muito. Eu estou aqui aprendendo, gente, eu estou aqui pelo povo, eu estou aqui pelas pessoas que mais precisam, pelos trabalhadores, pelas pessoas que moram nas periferias, é por isso que eu estou aqui. Então, agradecer a cada um de vocês por tudo que eu tenho aprendido com cada um de vocês. Pode ter certeza que eu aprendo com cada um de vocês. Então, meu muito obrigado a todos, desejar um Feliz Natal a cada um de vocês. Espero que ano que vem a gente consiga estar junto, fazendo um ótimo trabalho aqui em defesa do povo, dos trabalhadores. Então, meu muito obrigado a todos, Feliz Natal a vocês, às suas famílias, a todos. Obrigado, presidente. Minha parte seria isso, conto sempre com esse vereador aqui nas pautas as quais nós temos afinidades, né? Muito obrigado. Obrigado, vereador Jack, parabéns pelo seu trabalho. Com a palavra, vereador Sandro Fantinel, da tribuna.